Olá a todos do sexto ano. A nossa aula de hoje é de revisão. E todos esses povos que vocês estão vendo aí no nosso slide, estudaremos os principais pontos para compreender a história de cada povo desse. Então vamos. Bom, estudamos que a Mesopotâmia é terra de muitos povos, e a palavra Mesopotâmia significa entre rios, porque era um território que ficava entre os rios Tigre e Eufrates. Bom, Mesopotâmia não é um povo específico, e sim vários povos que lá habitaram e se desenvolveram. Uma região é um território. Então, quando a gente fala mesopotâmicos, isso significa qualquer povo desses que lá viveram. Babilônicos, assírios, acádios, sumérios e etc. Em relação à religião, como a maior parte dos povos da antiguidade, eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses e atribuíam aos fenômenos da natureza características desses deuses, deus da água, deus da terra e etc. Eles também construíram bastantes templos que eram chamados de zigurates, que significa prédio alto. Nesses templos, os sacerdotes, os que faziam mediação entre os deuses e a população, eles faziam seus rituais, sacrifícios e também era um local de estudo, era um centro de estudo para eles. A escrita. Bom, a escrita dos sumérios era cuneiforme. Sumérios, mais um povo ali que habitou na Mesopotâmia. Essa escrita ela surgiu por uma questão de necessidade. Era feita em tabletes ali de barro molhado e era colocado para secar depois, para que eles viessem controlar as atividades comerciais, ou seja, o comércio. Então a escrita ela surgiu como uma necessidade ali para esses sumérios. Em relação à astronomia, a astronomia é o estudo dos astros, ou estrela só, tá? Eles fizeram isso porque eles acreditavam que os astros mostravam a vontade dos deuses para eles. Então, nesse zigurate aí, que era o templo deles, também era um ambiente de estudo para astronomia, matemática e etc. O primeiro código de leis foi o código de Hammurabi, um rei babilônico, lá no seu império, e decidiu criar esse conjunto aí de leis a fim que viesse diminuir a violência e os crimes entre a população. E tinha a máxima que dizia o seguinte: olho por olho, dente por dente. Ou seja, o crime que a pessoa cometesse seria proporcional à pena que ela iria receber se fosse do mesmo grupo social da pessoa que ela cometeu o crime. Aí o mapa, Crescente Fértil, que era uma região bastante fértil. Mesopotâmia é bem ao centro ali, e os rios Tigre e Eufrates. Vamos para o Egito, terra dos faraós. Bom, em relação à religião, também eles eram politeístas, adoravam vários deuses. Uma diferenciação aí que também os egípcios cultuavam deuses que eram metade humanos, metade animais e tal. Eles acreditavam também que todas as questões naturais tinham respostas sobrenaturais. Tanto é que Deus Sol, Deus da Água e etc. Eles desenvolveram a questão da crença na vida após a morte, tanto é que mumificavam seus mortos, que eles acreditavam que esses mortos iriam viver um outro plano, se fossem julgados positivamente. Inicialmente, o faraó e suas famílias nobres que eram mumificados depois, isso foi estendido para toda a população. As escritas no Egito eram 3 hieróglifos, que eram escritas mais religiosas, hierática, que era mais usada ali nos registros do dia a dia, e a demótica era um recado mais simples, uma carta e etc. Lembrando que a maior parte da população não sabia nem ler nem escrever, e os escribas que tinham essa função importantíssima nesse Egito antigo. Artes. Eles fizeram as pirâmides, que eram os raios solares vindo para a Terra, um símbolo disso, né? E também os túmulos dos faraós, que eram enterrados com todas as suas riquezas. E também fizeram muitos templos. Está aí uma foto de uma pirâmide, de algumas pirâmides. Agora, os hebreus, vimos que a maior parte da sua história antiga se encontra na Torá, que também pode ser chamado de Pentateuco.
ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia. Vimos que Abraão teria sido o primeiro patriarca, foi chamado para uma terra que lhe seria mostrada ainda. Porém, com o passar do tempo, quando o povo entrou nessa terra aí, que depois veio ser chamada de Canaã, ele teve que enfrentar muitas batalhas, uma série de conflitos contra os cananeus. E assim, quando eles conseguiram, começou-se uma organização política. Inicialmente era o patriarcado, onde líderes como Abraão, Isaac e Jacó eram os patriarcas. O período dos juízes, onde eram líderes políticos, religiosos e militares, que eram levantados de tempos em tempos. Aí citamos Sansão, Débora, Gideão, etc. E a monarquia aí do governo dos reis. Aí citamos os principais, Saul, Davi, Salomão e etc. Na religião, os hebreus eles foram os precursores aí da adoração de um único Deus. Se a gente desconsiderar lá os 23 anos do faraó Akenato, que ele fez o monoteísmo, que é a crença em um Deus só. Mas de uma forma muito forte, os hebreus foram os primeiros nisso, sim. E para eles era um único Deus, e os outros deuses não eram, de fato, deuses. E por fim os fenícios, que também podem ser chamados de povos do mar. Vimos ali que seu território ficava próximo ao mar Mediterrâneo, as altas montanhas impediam que eles viessem de fato ter uma agricultura mais fértil. Então eles começaram a elaborar e fazer técnicas de navegação. Então eles contribuíram muito para isso. Inicialmente eles vendiam seus produtos agrícolas e também eles eram grandes artesãos. Vendiam madeira, que a região tinha grande quantidade dessas madeiras que serviam para fazer embarcações, móveis, etc. Então vendiam tecidos, perfumes. Os tecidos que eles vendiam eram roxos. Em relação à organização política, eles viviam em cidades-estado, eram cidades que tinham suas próprias leis, se governavam, se administravam, cada uma por si, não era como se fosse um estado unificado, um país unificado, não existia isso na época. E as duas grandes contribuições dos fenícios foram o alfabeto, que depois foi desenvolvido mais pelos gregos e pelos romanos até chegar a gente, inicialmente um alfabeto só com consoantes, e esse comércio marítimo, através de rotas e caminhos marítimos, que eles começaram a comercializar seus produtos. Aí a localização da Fenícia em relação ao mar Mediterrâneo, marcada com a setinha vermelha. Enfim,